Bom dia. Aula de Biologia hoje da terceira série, nós vamos falar sobre envoltórios celulares. Esse conteúdo está no capítulo 2 da apostila, na página 17. Então, gente, a gente vem falando de células, né? A gente já falou sobre membrana celular, os tipos de transporte, já falamos sobre as organelas que nós encontramos na célula eucariótica, e hoje, para finalizar, nós vamos falar sobre os envoltórios, né? Que nós encontramos numa célula. Quando a gente fala de envoltórios celulares, a gente fala especificamente de envoltórios que estão localizados na membrana. E qual é a principal função desses envoltórios? É realizar conexões, realizar contatos, né, entre as células. Normalmente, na maioria dos casos, entre uma célula e outra. Em poucos casos, entre a mesma célula. Como que isso acontece? Vamos lá, explicar melhor. As células precisam se comunicar. O nosso organismo precisa funcionar em harmonia. E para isso precisa haver uma comunicação. E para que essas células se comuniquem, dependem diretamente dos envoltórios celulares. E esses envoltórios celulares, eles estão ligados de forma direta à membrana celular. Obviamente, nas células vegetais, nós vamos ter a parede celular. E a parede celular, ela é considerada um envoltório celular e nós vamos especificar ela hoje. Nós temos alguns envoltórios celulares. É óbvio que nós não vamos citar todos, porém, como sempre, eu separei os que eu considero mais importante quando voltado para o vestibular, como sempre, Enem e UERJ, que são os mais visados por vocês. E aí eu vou destrinchar e fazer com vocês a definição de cada um deles, ok? Vamos começar com as microvelocidades, tá? Microvelocidades são dobras ou projeções. Vamos tentar imaginar na membrana, tá? Algumas dobras ou projeções, como se fossem ondulações, né? Que vão, digamos, aumentar a área de absorção da membrana. Se eu tenho uma membrana, uma superfície reta, eu tenho uma área menor do que se eu tenho uma área com ondulações, ou seja, com dobras até, com projeções. Então eu aumento essa superfície. Isso são microvelocidades. E por isso as microvelocidades são consideradas sim um tipo de envoltório celular, porque ela auxilia, né, no transporte de algumas substâncias, ok? O outro tipo de envoltório celular são as interdigitações. As interdigitações, gente, a gente pode definir como encaixes pregados que vão aumentar o poder de coesão. Coesão é o poder de união, né? O poder de coesão, não só o de coesão, vai aumentar o poder de coesão e de superfície também, de contato da membrana. E isso vai permitir o quê? Vai permitir uma maior troca de substância. E ao permitir essa maior troca de substância, eu posso considerar as interdigitações também um tipo de envoltório celular, ok? O outro tipo de envoltório celular são os nexos ou junções intercomunicantes. É muito difícil vocês verem essa nomenclatura separada. Vocês sempre vão ver assim junto, nexos ou junções intercomunicantes, ok? E aí, a melhor definição para esse tipo de envoltório é que eles são canais que vão ser formados pela união de duas proteínas. E essas duas proteínas sempre vão estar associadas à membrana. O mais interessante é que vão estar associadas a membranas de células diferentes, o que vai proporcionar uma troca de íons e moléculas entre as células. Ou seja, são proteínas de células diferentes que vão se unir para realizar uma troca de proteínas, uma troca de íons, uma troca de moléculas de células diferentes, ok? O outro tipo são os glicocálices. Os glicocálices são
camadas de carboidratos que vão estar associados à camada de fosfolipídio da membrana. A gente sabe que a membrana citoplasmática ela é formada por uma dupla camada de fosfolipídio, então os glicocálices vão ser formados por uma outra camada, só que de carboidrato, que vai estar associada à camada de fosfolipídio, e esta camada de fosfolipídio, junto com a camada de proteína da membrana, vai formar o glicocálice, tá? E o que é o glicocálice? Ele é uma barreira, tá, contra agentes físicos e químicos, tá? Mas só que além de ser uma barreira, ele também vai ter a função de reconhecimento. Reconhecimento de quê? De substâncias como nutrientes e enzimas que entram e saem da célula. E além de reconhecimento, também vai armazenar esses nutrientes e essas enzimas, ok? Nós vamos ter também a parede celular, né, que é específica da célula vegetal, e aí a parede celular ela não é só da célula vegetal, a gente sabe que tem bactérias e fungos, e a parede celular tem uma função de proteção, né, e ela é diferente nesses seres que a gente citou. Nas bactérias ela é formada de peptidoglicano, nos fungos ela é formada basicamente de quitina, e nos vegetais ela é formada de celulose, principalmente, podendo ter vestígios de ligina e suberina, tá? O outro tipo de envoltório celular são os plasmodesmos, que vão ser formados por uma parede celular vegetal que vai possuir contato, tá? Ou seja, são paredes celulares que vão fazer contato, né, com o tipo de célula específica, e aí vai sofrer depósitos de celulose, né? Quando sofre o depósito de celulose, eu formo o quê? A parede celular. Só que neste caso, quando eu possuo os plasmodesmos naquela região, eu não tenho esse depósito de celulose. Se eu não tenho depósito de celulose, eu não tenho a formação de parede celular justamente aonde tem aquele plasmodesmos. Então o que acontece? Eu tenho uma comunicação. E o que acontece? Eu consigo ter troca de substâncias justamente ali pelos plasmodesmos. Então, revendo, aonde eu tenho plasmodesmos, eu não tenho a formação, a produção de celulose, né, na parede celular. E o que acontece? Eu não tenho a rigidez e eu consigo ter troca de substâncias na célula vegetal pela parede celular, justamente por essas estruturas, pelos plasmodesmos, que é considerado um envoltório celular. E por último eu tenho os desmossomos. Os desmossomos, eles estão entre as células do tecido epitelial especificamente, e eles têm como finalidade de aumentar a coesão entre essas células epiteliais. É justamente para diminuir a frouxidão epitelial. A gente sabe que o tecido epitelial, uma das funções é a proteção contra choque, contra agentes invasores. Então essa diminuição de frouxidão, essa diminuição de espaço, né, esse aumento da coesão é muito importante, e também a comunicação entre elas. Então os desmossomos eles fazem justamente esse aumento dessa coesão, ok? Gente, a aula de hoje não tem atividade devolutiva, mas como sempre façam um resumo, escrevam que a gente fixa melhor, ok? Muito obrigado, até a próxima.